Um livro sobre violência racial, laços de amizade e famílias e histórias que não queremos que nunca mais se repitam. Não somos como eles. Confira comigo essa manchete. Negros continuam recebendo tratamento inferior ao de outras raças, sobretudo brancas. Porque Dante morreu, é o que diz nessa placa. Afro-americanos têm maior probabilidade de ser mortos pela polícia. Afro-americanos são mais propensos a serem parados pela polícia. Afro-americanos são presos em taxas mais altas por abuso de drogas. Mas afro-americanos estão presos. Desde os anos de 1800, o maior escritor da literatura brasileira foi embranquecida em todas as suas publicações para tornar os seus livros vendáveis, forjando uma figura branca e tentando apagá-lo como uma figura negra, até mesmo na certidão de óbito do autor. E o pior, isso só foi corrigido em 2019, mostrando a real figura e a cor da pele do Machado de Assis. Recentemente, personagens negros de vários livros foram embranquecidos e as fotos estavam circulando pela internet até a semana passada. Isso para que o leitor pudesse imaginar o personagem durante a leitura como uma versão branca do mesmo. Aceitar essas desconstruções é negar a identidade de toda uma nação, inclusive de si mesmo. Sabe aquela ideia da raça pura, ariana, parece não ter terminado na Primeira Guerra Mundial, mas perpetuado em uma mancha histórica hipócrita. Não Somos Como Eles é uma obra profunda, intensa, cheia de reflexões, publicada recentemente pela Editora Nacional. O romance de 305 páginas trata de um dos temas mais relevantes do mundo, o racismo estrutural. Este livro foi escrito por duas amigas, Christine Pride e Jo Piazza, uma autora negra e uma autora branca. Ai, Daia, mas você não pode usar a palavra negro porque é pejorativo. Ei, garota! Ei, garoto! Hi, guys! Eu estou usando exatamente o termo que é utilizado no livro. E como também, se não soasse pejorativo, chamar alguém de branquelo, barata descascada ou até mesmo pintado por causa de algumas sardas. Pensa comigo, o racismo está somente na comunidade negra? Ou está também entre os brancos, orientais, índios, judeus, ciganos? E chamar alguém de terrorista porque ele provém do Oriente Médio também não é uma forma de racismo? Racismo estrutural é a discriminação embutida nas próprias estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade, preterindo uns e privilegiando outros. O racismo estrutural, além dos templos religiosos, polícias, universidades e grandes empresas, está mesmo sem intenções explícitas em hábitos, instituições e normas, como nas desigualdades de renda e oportunidades, acesso à justiça e representatividade. Invadir uma aldeia indígena para ampliar terras para a criação de gado também é uma espécie de racismo, sabia? Por isso esse livro é narrado em duas vozes, vozes de quem sabe o que fala, vozes de quem sente na pele as desigualdades, uma voz negra e uma voz branca. Temos uma autora de etnia negra, representando a Riley, uma garota que desde pequena testemunha violência e os preconceitos na comunidade em que vive. Um país que viveu a segregação racial, onde ainda se nota a estrutura antiga da Igreja dos Brancos e da Igreja Não Branca, do bairro dos brancos e do bairro dos negros. Um país de memórias como o Memorial Nacional pela Paz e Justiça, onde há uma placa que diz em memória para os enforcados e espancados, para os baleados, afogados e queimados, para os torturados, atormentados e aterrorizados, para aqueles abandonados pelo Estado de Direito, nós lembraremos. E o Museu do Legado, onde existe potes de terras
de cada lugar dos Estados Unidos onde houve linchamento. Riley é uma garota que cresceu tendo que mostrar o seu valor a cada dia, se obrigando a ser cada vez melhor para ter as mesmas oportunidades. Ela luta para ser uma jornalista reconhecida, mas para isso ela precisa construir o próprio espaço dela. Já a Jen é uma garota branca que sofreu abandono parental, filha de mãe adolescente com poucos recursos, estudos e oportunidades. Ela viu a mãe ser usada, ela foi abusada durante a infância e só encontrou estrutura familiar na família da Riley. A Riley tem uma família muito amorosa e acolhedora e acolheu a Jen como uma filha, mesmo ela sendo branca. A Jen, assim, encontrou estrutura familiar, principalmente na forma maternal da Gigi. A Gigi, a avó de Riley, ela tinha uma creche na comunidade e foi lá que a Jen e a Riley se conheceram desde pequenininhas. E as duas garotas se tornaram mais que amigas, elas se tornaram família. Mas nas voltas que a vida dá, a Jen agora está casada com um policial e está grávida de 6 meses. Já a Riley está próxima de realizar o seu maior sonho, que é ser a âncora do jornal mais famoso da cidade. Até que um crime acontece. O marido da Jen atira em um garoto negro desarmado e a Riley terá que defender como repórter a sua comunidade das injustiças sociais. Este é um livro contemporâneo. Isso quer dizer que este livro é um retrato vivo da nossa sociedade atual. Os capítulos são longos, porém não são cansativos. Estão cheios de ensinamentos preciosos que vão modificar a nossa forma de ver o mundo. Esse livro vai tocar profundamente nos temas mais sensíveis do nosso coração. O prólogo do livro é impactante e nos traz um sentimento de tristeza, ao mesmo tempo também de indignação. E no decorrer da leitura, nós vamos nos identificando com uma ou outra voz, ou seja, é difícil tomar partido de alguma delas nessa situação. É que ambas as garotas sofrem bullying, preconceito, elas não sabem bem como expressar sentimentos, elas têm medo de serem rejeitadas, ambas sentem medo de serem compreendidas e elas se veem divididas entre a amizade, os compromissos sociais, família e a comunidade. Um estudo de 2014 expõe que 3 a cada 4 pessoas brancas não têm amigos brancos. Nos Estados Unidos, 47% da população está ou já esteve em um relacionamento interracial. E no Brasil, a taxa é de 70% da população. 70%. E isso nos faz questionar por que ainda existe tanta separatividade no mundo? Por que ainda temos que lutar por cotas e melhores oportunidades? Por que a estrutura social ainda persiste na velha estrutura? Se não somos como eles, se ninguém é igual a ninguém, se não existe uma só forma no mundo, se o Criador universal não estruturou o mundo em uma só forma. Até as flores são diferentes, cada árvore e fruto tem a sua espécie. Por que ainda insistimos em um modelo social que corta braços e pernas para fazer todo mundo caber numa caixinha, anulando a personalidade, a identidade das pessoas? Quantos atores e atrizes negras foram convidados para o papel principal de telenovelas? Você contou? Geralmente sobre o papel de empregada ou segurança, não é mesmo? Quantos jornalistas negros você se lembra como âncora da TV? Você consegue contar? Quantos indígenas? Quantos orientais? Se você consegue contar, é porque não tiveram as mesmas oportunidades. Se eu aliso meu cabelo e coloco lentes azuis, eu ainda serei a Daya. Eu ainda terei a minha identidade. Eu ainda serei filha de pai branco e mãe negra, neta de uma avó com descendência alemã e um avô indígena. Eu ainda serei fruto da miscigenação, uma mulata do cabelo alisado e lentes azuis, mas ainda assim terei a minha identidade. Não muda quem eu sou. Em meados da escravidão, uma filho de relação interracial
não era considerado branco, você sabia? Não era considerado galego-português, independente o quão clara era a pele. Ainda assim, nascia escravo. As mulheres escravas brancas recebiam educação refinada para se tornarem damas de companhia, aias. E os homens recebiam educação para ser feitores ou administradores da fazenda, mas ainda, sim, eram escravos da casa grande. E nós vemos isso também refletido na literatura da época. A Moreninha, por exemplo, que traz a miscigenação indígena. A própria Iracema, que teve os cabelos alisados e a figura despersonalizada, ela teve a pele branqueada. Aquela índia, dos cabelos negros como as asas da graúna. O mulato, de Luiz Azevedo, com os olhos azuis nórdicos. E até mesmo a escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, a moça de pele clara que luta pela alforria e o direito de se apaixonar, de se relacionar com um homem também branco, porém não nascido escravo. Esse livro nos faz entender que nós somos filhos da terra, principalmente nós aqui no Brasil. Nós temos uma única raça. Nós podemos chamar de raça brasileira, porque nós aqui nós somos miscigenados, somos filhos de uma riqueza cultural imensa daqueles que vieram antes de nós. Portugueses, holandeses, alemães, indígenas, italianos, africanos e até mesmo dos orientais. Nós somos uma mistura de tudo e de todos aqui no Brasil. O que corre em nossas veias aqui no Brasil é a cultura de um mundo inteiro, como bem expressou o nosso querido Macunaíma. A ideia de raça pura no mundo é uma estratégia de guerra, de manipulação, de separatividade. Este livro vai nos mostrar que a raça pura simplesmente não existe. Mas então, porque ainda muitas pessoas se deixam manipular por ideias arcaicas, ideias retrógradas, ideias que só causam dor e sofrimento, que estão espalhadas pelo mundo e em cada canto dos países, até mesmo os mais desenvolvidos. Como bem cantou Michael Jackson, não importa se você é preto ou branco, nós não somos como eles. Nós não precisamos continuar cultivando ideias muito antigas de separação, racismo. Todos nós somos família, somos irmãos, independente da cor da pele, do país onde nasceu, da língua que se fala. Independente de qualquer coisa, nós somos todos seres humanos. Este livro nos ajuda a entender que todos somos família, que todos somos irmãos e que todas as vidas importam. Porque nós não somos o sistema, nós não somos as estruturas sociais, porque o verdadeiro amor, ele não escolhe cor, porque nós somos capazes de amar incondicionalmente. Todas as vidas importam. E é por isso que nós não podemos nos calar diante das injustiças e dessas velhas estruturas. Estamos na terceira revolução industrial, um mundo completamente tecnológico. Estamos na geração Y, uma geração que já nasceu tecnológica. E ainda temos velhas crenças nas nossas estruturas sociais. Nós podemos fazer diferente daqueles que vieram antes de nós, não podemos? Nós podemos cultivar um mundo diferente, uma casa para todos. O mundo é para todos. O mundo é a nossa casa. E é por isso que nós temos a obrigação de arrumar, organizar e cuidar dele, para que esse mundo seja um ambiente melhor para a gente viver. Pense nisso. Todas as vidas importam. Nós não precisamos repetir padrões. Nós não precisamos repetir todas as violências que o velho mundo cometeu, porque nós não somos como essas pessoas, nós não somos como eles. Então é isso, meus amores, deixo a reflexão e te espero no próximo vídeo. Child to this kind of senseless violence. So those interviews were so integral
to us trying to build these inner worlds of our characters. I mean, because that was always our goal. It was to really like humanity and nuance. We just kept saying those two things, humanity and nuance. And that is something that, as good a job as media organizations can try to do. You only have 4 column inches or, 60 seconds or 3 minutes if you're lucky for a long package or whatever, right? And so we wanted to use different mediums can tell different stories in different ways, right? So by approaching this as a novel and with a longer word count, that we could take readers behind these headlines, beyond the headlines, like what is really happening in people's lives, how are they really dealing with these things, and all the shades of complexity that come up with that. It's never black and white. It's never, so easy as we want it to be or believe it to be, or as Twitter would have you think it is. Twitter. And so we wanted to tell a tale that was really, really complicated, and that did not, we were also really clear at the beginning that we did not want to have a moral agenda, right? It wasn't like we're going to go into this book to tell you, a very expected story of heroes and villains and noble people. And, we didn't want to tell that story. We wanted to tell a story that more closely, we hope, mirrored real life. And that is why we had to do so many interviews to make sure that it really mirrored real life, in particular, the experiences that we weren't as versed in. For me, I wasn't as versed in the world of policing or police lives. And so, that was, you got to research to write authentically.